Você já teve dificuldade em ter sua opinião aceita ou ouvida? Já parou para pensar que talvez você não fosse tão parecido com o seu interlocutor? Porque olha só, nós respeitamos e aceitamos muito mais a opinião daqueles que conosco parece do que a opinião daqueles que são longe da gente. O rapport, em termos gerais, pode ser traduzido como empatia. Então, quando você for conversar com alguém, ao invés de tentar ser você mesmo, apesar de que isso é bem importante, você precisa sintonizar, entender, compreender os sentimentos do outro e sentir e se portar como o outro para que vocês dois sintonizem e a conversa flua mais, que vocês aceitem mais um ao outro. A premissa talvez mais famosa do rapport é sobre o espelhamento. Imagina o seguinte, você está no bar e de repente vem um cara grandão e acha que você deu em cima da companheira dele. Apesar de você ter dado ou não, não importa. Mas ele vem falando alto com você, brigando com você. Como é que você tem que responder? É assim, não senhor, se acalme. Tá tudo bem, não. Isso você está dizendo a ele que vocês são diferentes. Você não está ativando os neurônios especiais aqui atrás que cuidam do espelhamento entre você e ele. Se você ficar diferente, o papo vai continuar fluindo com ele gritando e você falando, por favor, não me bata. Então, ao invés de assumir essa posição, fale alto e reclamando também. Com cuidado e sempre consciência do que você fala. Então, se ele vem gritando, grite também. Diga, olha meu senhor, eu não mexi com ela. Sendo educado, obviamente, porque se você tocar nos sentimentos dele, ele vai ficar meio chateado ainda mais e pode partir para agressão física. Então, depois que você começa a espelhar ele de modo consciente, com a voz alta, com a mesma posição que ele estiver fazendo, ele vai passar inconscientemente a espelhar você. E você vai começar a fazer alguns testes. Depois que você espelhar e aquela discussão estiver sintonizada, você vai trocar alguma coisa. Você pode mudar a posição do seu pé, você pode abaixar os seus braços, você pode abaixar a sua voz. E ele vai seguir. E aí você pode levar aquela conversa para onde você quiser. É inclusive uma coisa interessante que eu já fiz para brincar com alguns amigos. Imagina que você está conversando com alguém e você espelha a pessoa. Você sintoniza totalmente. E depois que a pessoa começa a se sentir mais à vontade com você e percebe aquela empatia que você tem, você pode brincar. Como, por exemplo, do modo como eu estou aqui agora, eu poderia botar a mão para baixo, se eu estivesse falando com uma pessoa na minha frente, e a pessoa poderia responder. Isso é super engraçado, mas é eficaz quando você quer criar laços para com o seu interlocutor. De modo prático, quando você for conversar com alguém, preste atenção sobre alguns sinais simples, como por exemplo, a posição dos braços que ele está indo, se ele está com os braços baixos, se ele está com os braços altos, se ele está com os braços cruzados, e sempre espelhe esse tipo de coisa. Se ele está olhando para a direita, se ele está olhando para a esquerda, sente-se perto dele, olhe para onde ele está olhando, tente meio que mimetizar as ações. E aí, a partir de que a empatia começar a se formar, olho no olho começar a acontecer, e você vai passar a ter um controle maior sobre a situação. Então você pode trocar o foco da coisa. De, por exemplo, braços fechados não é muito bom. Quer dizer que há uma barreira entre você e o seu interlocutor. Começa a mimetizar o resto dos atos dele, o resto das expressões corpóreas. E aí, quando você tiver um certo controle, você vai poder fazer isto e ele vai lhe seguir. E depois que eu comecei a aprender sobre isso, e você agora vai ficar um pouco paranoico também, você vai perceber que, principalmente com seus melhores amigos, isso acontece o tempo todo, porque vocês já estão muito sintonizados, e um segue o outro sem perceber. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você teste isso. Teste em casa, teste com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com sua tia, teste com alguém que você conheça. Veja como é que é uma conversa rápida mesmo, alguém que você já tem bastante intimidade, que é bem mais fácil. E aí tente manipular alguma ação dela ou dele para você ver como realmente funciona e que você pode levar isso para a vida profissional, para a vida pessoal, acadêmica ou para onde você quiser levar. Depois que você testar, desce aqui embaixo, comenta e diga, olha Rodrigo, foi assim, foi muito legal e aconteceu dessa forma. E antes disso, deu legal. Se você não gostou do vídeo, deu legal também, porque é sempre bom dar legal. Se, por exemplo, a pessoa não mostrar interesse para com o que você está falando, é bem difícil criar rapport. Então você precisa ser visto para conseguir fazer o espelhamento. É importante criar empatia. E uma coisa super importante e perigosa da PNL, que eu tenho que dar uma observação, é que você precisa gostar da pessoa. Você não precisa, mas para mim precisa sim. Porque se você criar todo esse comportamento artificial,
as suas relações serão uma porcaria, sinceramente. Então, queira gostar da pessoa, queira criar empatia e tudo vai se encaixar perfeitamente, muito mais fácil. Até a próxima.